Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar para vocês a respeito de uma série que estreou na Amazon, no serviço de streaming da Amazon, o Prime Video. O nome da série é Brasil Imperial e muita gente veio me perguntar o que eu achei. Então eu resolvi fazer esse vídeo, agora que eu tive tempo de assistir os 10 episódios. Mas antes disso, deixa eu falar a velha história de sempre. Se você já é inscrito recorrente aqui no canal, dá uma olhada se o YouTube não desinscreveu você, dá uma olhadinha aí no sininho, se continua ativado. Se você quer ajudar aqui o canal, pode se inscrever no clube do canal, tem alguns benefícios lá. Ou então simplesmente ajude o canal curtindo, comentando, repercutindo esse vídeo, mandando o vídeo para os amigos e tal, para dar uma movimentada aqui para o YouTube acordar e começar a distribuir decentemente aqui os meus vídeos. Bom, outra questão, quem está olhando pelo computador ou pelo celular vai ver que tem uma aba chamada Comunidade. Se você entrar na página principal do meu canal no YouTube, você vai ver que tem uma página lá chamada Comunidades. E lá eu faço posts. E o último post que eu fiz foi a respeito do último dia do Dom Pedro II em Petrópolis. Então tem a narrativa do funcionário da Estrada de Ferro, que era republicano e viu ele partir. É um trecho do meu livro, Dom Pedro II, a História Não Contada, e que eu coloquei lá no grupo da comunidade. Também coloquei em outros lugares, como o meu Facebook e o meu Twitter. Então tem muita gente lá no grupo de comunidade querendo saber como é que faz para compartilhar. Não dá para compartilhar nada no grupo de comunidade, mas dá para compartilhar nesses outros lugares, tanto no meu Twitter quanto no meu Facebook. Não no pessoal, no Facebook particular, tá? Então me seguem lá e aí vocês vão ter como compartilhar o que eu posto. Bom, sobre a série Brasil Imperial. Ela tem 10 capítulos, ela foi ao ar recentemente, como eu disse, na Amazon Prime. E já soube que é a primeira temporada, já foi renovada a segunda temporada, que provavelmente vai trazer a questão do segundo reinado. Nessa primeira temporada, esses 10 episódios, eles ocupam desde a saída da família real portuguesa de Lisboa até a chegada aqui no Brasil e vai todo o período do processo de independência até a abdicação do Dom Pedro I em 1831. Então vai de 1807 até 1831. Inicialmente, eu achei muito legal essa iniciativa de sairmos fora assim de minisséries de televisão, de novelas, de filmes mais picarescos do que outra coisa, mais sátira do que outra coisa. Essa série não satiriza ninguém, eu achei muito boa isso. Eu achei, então, mais positivo ainda essa coisa de alguém interessado e vendo que o Brasil tem potencial de gerar história, né? Nós temos história para gerar história, nós temos história para gerar séries históricas. E isso é muito importante. A gente está vivendo um momento que de repente descobriram isso finalmente e fazem uma coisa enorme, assim, 10 capítulos, tem capítulos de 39 minutos, tem capítulos de mais de 1 hora de duração. Então tem um baita de um fôlego, são vários figurantes, vários personagens, são várias histórias paralelas que se entrecruzam. Eu achei muito legal, muito positiva essa iniciativa. Quem teve essa iniciativa foi a Fundação Sesgran Rio. Para quem não conhece, ela é uma instituição com fins educacionais, culturais e assistencial. E ela está no Rio de Janeiro, foi fundada em 1973, ela, como uma instituição educacional, ela também participa fazendo vários concursos públicos de vários níveis, estadual, municipal, federal. E por isso eu tinha uma grande expectativa na questão didática, né? Se é uma fundação educacional que está por detrás disso, nada em esperança de que tivesse uma questão de realmente passar a nossa história para o pessoal. A parte didática é muito boa. Ela funciona muito bem, tem partes assim bem complicadinhas na nossa história que a série consegue passar muito bem e de forma leve, né? Não é aquele didatismo chato. Porém, eu também esperava na questão da história mesmo, da forma como é tratado os fatos históricos, um grande rigor, né? Por
causa dessa questão de estar por detrás disso uma fundação educacional. Entretanto, há alguns pecadinhos aí no meio do caminho. Há uma linha cronológica que às vezes dá uma embaraçada, principalmente depois de 1820, basicamente depois da saída do Dom João VI do Rio de Janeiro, há uns tropeços. Alguns posicionamentos de certos personagens também deixam um pouco a desejar. Por exemplo, hoje em dia você compreenderia, obviamente, né, porque é igual para igual a questão de homem e mulher, mas na época, no século XIX, seria impensável a Domitila enfrentar o Pedro do jeito que ela enfrenta, a Leopoldina falar com o Pedro do jeito que ela fala, lavando roupa suja, basicamente, falando sobre amantes e tal. Ela era filha, neta, bisneta de reis, ela era altiva, ela se via acima dessas questões mais comezinhas, então, tanto que os sofrimentos ela guarda nas cartas para a irmã dela, né? Ela não teria, as cenas são um pouco inverossímeis se a gente olhar com os olhos do século XIX. A questão da Amélia, tratar o Dom Pedro como ela entra fazendo as mudanças que quer no palácio, sem dar satisfação para o marido. Então isso também é muito inverossímil, haveria toda uma hierarquia, ela não poderia demandar assim, né? Ela teria que convencer o marido, pedir para ele e tal. Não é feito daquela maneira, nunca teria ocorrido daquela maneira. Um grande erro crasso é quando o Dom Pedro, em São Paulo, ele se apresenta como Dom Pedro de Orleans e Bragança. Essa mistura entre as famílias Orleans e a família Bragança, né, os Orleans franceses e os Bragança de Portugal, ela só vai se dar quando a neta do Dom Pedro I se casa com o neto do rei Luís Felipe da França. Então, assim, o Dom Pedro, ele era Bourbon por parte de mãe e Bragança por parte de pai, nunca Orleans e Bragança. Há uma discrepância na parte do vestuário quando mostra os dragões da independência junto ao Dom Pedro, no grito. Eles não tinham aquele uniforme, né? A guarda de honra do imperador, que vai ser criada com essa jornada da independência para São Paulo em 22, ela vai ter aquele uniforme depois do grito, né? Então, provavelmente devem ter olhado a imagem do grito, achado que aquilo era o correto e refizeram a cena sem aí uma pesquisa mais profunda. A questão dos nomes também deixa um pouco a desejar quando você pega, por exemplo, ainda a questão da Imperatriz Amélia. Ela era Beauharnais, por parte de pai. Mas você não tem esse tipo de tratamento por sobrenome. Você vai ter o título dela. Então ela era princesa Leuchtenberg, ela era filha dos duques de Leuchtenberg. Então seria esse o tratamento. Mas a série tropeça muito na hora que pronuncia o nome. É Bernet, Barnet, né? Então tem aí uma questão da forma da pronúncia que não foi pesquisada. Agora, o ponto-chave, o que mais me incomodou, né, nessa série é de novo reprisar a questão da fake news que a Leopoldina assinou a nossa independência. Não existe decreto de independência, não existe tratado de independência assinado por Dom Pedro pela Leopoldina, vai ter um tratado com Portugal de aliança e tal, cimentando toda essa questão. Mas não há um decreto como há o decreto de independência dos Estados Unidos. Nós não tivemos um decreto. E mesmo a ata do Conselho de Estado, que pode ser baixada aí pela internet, é só entrar no site da Presidência da República, do governo, tem todos os atos dos Conselhos de Estado desde a época da regência do Dom Pedro I. Você vai ler a ata que ela presidiu, não tem nada nem falando sobre independência. Então, sabe, é um mito, e aí é pior ainda, porque assim, quando você tem esse mito dentro de uma série que é totalmente de entretenimento, que nem o que a Globo faz, aí vem a questão, é ficção, tá tudo bem, mas agora você tem uma instituição educacional produzindo uma série com conteúdo didático e coloca isso, ficou feio, né? Porque podia ter, né, ajudado mais a desfazer certas questões que estão sendo levantadas por alguns movimentos que querem reafirmações, mas aí sem estudar história, aí criando ficção, e aí não para em pé, né? Mas infelizmente eles optaram
por ir por esse caminho e isso me desgostou muito nessa questão. E acredito que também todo mundo que já leu meus livros e quem está usando o próprio Leopoldina em sala de aula, né? Porque ele está no PNLD. Então aí vai ficar aquela coisa, vai usar a série em sala de aula, mas e quem lê o livro, né? Vai entrar em tilt. Então a pesquisa histórica, novamente, vai ficar... vai ser duvidada, provavelmente, para quem vê o filme, como muitas vezes acontece com novela da Globo. Vocês acham que é brincadeira, mas acontece. O pessoal assiste novela achando que está tendo aula de história, e não está. Então agora, com uma série que se propõe com uma seriedade didática, inserir um erro crasso desse é muito grave. Um ponto muito legal que eu achei também na série é o ponto de vista. Você tem um narrador observador que é o Gonçalves Ledo, que é um personagem que está inserido dentro do processo de independência, mas que não é muito falado, né? Pelo menos assim, audiovisualmente falando, né? Você tem sempre o José Bonifácio, você tem sempre essas pessoas de proa, e aí se esquece. E essa série é muito positiva porque ela traz essas pessoas, Evaristo da Veiga, o próprio Gonçalves Ledo e várias outras pessoas. Mas às vezes, como você tem esse narrador observador falando sobre o que ele viu, sobre o que ele escutou, às vezes entra alguns juízos de valor que você fica na dúvida se é dele ou de quem está falando por meio dele. Então você tem algumas questões críticas contra o Dom Pedro, contra a Constituição, que parece que é fofoca do Gonçalves Ledo, né? Ou é juízo de valor de quem está colocando essas falas na boca do Gonçalves Ledo. O cenário é bem legal, porque se passa no Rio de Janeiro, basicamente, todas as cenas, e eles usaram, você vê assim, o átrio lá do Convento de Santo Antônio, eu acho que é o personagem-chave da série. Toda hora tem alguma cena lá. Tem cenas na Casa da Marquesa de Santos, no Rio de Janeiro, no Centro Cultural da Justiça Eleitoral, no Rio. Eu achei pouco explorado o Paço Imperial, a Igreja da Glória, também a vedete, toda hora aparece a linda Igreja da Glória, Nossa Senhora da Glória do Outeiro, ela é um personagem-chave aí na história toda. Mas, assim, dentro do que era possível fazer, usando essas locações, eu achei bem legal, tem umas sacadas, assim, às vezes eles mudam algumas coisas para parecer que é Portugal. Tem umas cenas de Portugal muito legais, por exemplo, a cena de Mafra, mostrando o Palácio Mosteiro de Mafra, deve ter sido feito com drone, é muito legal. Queluz também, a parte externa, eles mostram uma fachada de Queluz, também achei bem legal, assim, e parece que eles gravaram fechado. Eu fiquei com a ideia que uma cena que acontece é dentro de uma igreja no Rio, mas eu ainda tenho que dar uma olhada sobre isso. Os figurinos também achei bem bacana, bem legal. Você vê que não você vê que não tem um orçamento absurdo, né? Então não dá para recriar tudo, mas assim, o que pôde ser recriado foi recriado com bastante esmero, como o colar da Marquesa de Santos, você lembra, né? Não é uma cópia fiel, né? Mas você lembra do colar de ametista que está lá no Museu Imperial. O diadema, o arranjo de cabelo da Leopoldina também. Você tem até quadros, assim, você olha, assim, você lembra de alguns quadros. Tá tudo muito legal, o tosão de ouro que o Dom Pedro usa, que o Dom João usa. Tá bem, essa parte eu gostei muito. Quanto às cenas, a gente não pode esperar grandes reconstituições, né? Você vai ter lá a aclamação do Dom João VI, você vai ter a fuga deles para o Brasil, você vai ter uma coisa ou outra pontual. Porém, grande parte, aí eu acho que é por uma questão de orçamento, acredito eu, ou opção do modo de como se conta a história, grandes acontecimentos vão ser narrados. Então você vai saber sobre o dia do fico por uma conversa, você vai saber sobre... Levante da divisão auxiliadora nem vai ter, do Avilés, depois como consequência do dia do fico. Não vai ter a aclamação do Dom Pedro, não vai ter a coroação do Dom Pedro. Entretanto, você tem uma cena que eu, particularmente, tirando os Dragões da Independência, gostei, que foi a do grito. Porque, assim, o retrato do Pedro Américo retrata
o grito do Ipiranga, né, como aquela coisa apoteótica, né, que a gente sabe bem que não foi assim. E eles retratam uma coisa mais singela, né, que talvez tenha sido mais perto da realidade do que alguém já retratou até agora. A questão da Igreja da Glória também eu achei muito legal, porque eu falei, ela é quase um personagem à parte na trama toda. Então muita coisa acontece nela. Eles usaram ela muito como cenário. Mas uma coisa efetivamente que aconteceu nela, eles fazem, que é o Dom João VI carregando a neta, né, a Maria da Glória, a futura Maria II de Portugal, nos braços para consagrá-la a Nossa Senhora da Glória. Essa cena realmente existiu, então essa parte eu achei bem bacana. Quanto aos diálogos, o que eu achei dos diálogos? Existem uns tropeços aí em forma de tratamento, de vez em quando dá uns tilts aí, tem umas formas de tratamento errado, mas é uma coisa pontual, nada que doa o ouvido a 10 episódios, não é isso. E tem uma coisa que eu achei bem legal, que os diálogos, eles trazem cartas, eles trazem elementos que foram produzidos por esses personagens. Então você tem a carta onde o Dom Pedro lembra que o pai falou: faça você a independência do Brasil antes que um aventureiro o faça, antes tu, Pedro, que has de me obedecer do que e tal. Isso tá num diálogo deles, né? Eu achei legal isso. As cartas que a Leopoldina troca com a irmã está no diálogo, o que ela fala nas cartas está em diálogo que ela vai ter com alguns personagens. Só que aí a gente tem algumas coisas complicadas. Por exemplo, tem o Titilo de Monão, meu livro Titilo de Monão, onde eu trago a carta que eu achei, as cartas que eu achei em Nova York em 2010 e que eu publiquei o livro em 2011. Tem lá a carta que eu descobri, onde ele fala aquela famosa frase que agora todo mundo repete: fiz ontem amor de matrimônio com a imperatriz para hoje fazer o nosso amor por devoção, né? O Dom Pedro, ele separa o que é o sexo de casamento com o sexo de amor, né? Então, assim, o sexo de matrimônio é procriação. Ele tem que fazer amor, tem que fazer sexo com a imperatriz para poder gerar herdeiros para a coroa, enquanto com o amante ele guarda o amor de devoção dele. Então, essa dicotomia, né, essa diferenciação que o Dom Pedro faz aparece num diálogo entre a Leopoldina e ele. E isso seria completamente absurdo na época, porque ela não trataria dessa forma, dessa maneira. Ela não enfrentaria ele diretamente, ela nunca se rebaixaria a tratar de amante com o marido. Então isso soa um pouco falso, assim, para quem conhece o período, estou falando. Outras coisas, por exemplo, é ela se expor. Então ela se expõe para o bibliotecário, a Leopoldina. Ela se expõe ao bibliotecário, ela se expõe para o padre, ela se expõe para várias pessoas contando da sua desilusão e de todos os seus problemas amorosos. Então isso é bem cansativo, né? Porque é irreal, porque ela não abriria essa questão particular dessa maneira para pessoas que não sejam pessoas de um círculo familiar muito restrito, né, como ela fez com a irmã. Como eu tinha falado antes, a gente tem aí um problema quanto à linha cronológica. Então, às vezes, até 21, né, até 20, 21, tá tudo ok. De repente dá umas desgrambelhadas, assim. De repente aparece a insinuação de um fato que realmente houve no Rio de Janeiro, que foi a revolta dos batalhões dos mercenários, que aconteceu em 1828, só que aí gruda muito com a questão da morte do Líbero Badaró e a Revolução de 1831 e a Noite das Garrafadas, que foi também em 1831. Então você fica meio perdido a ordem do que aconteceu. A revolta dos mercenários é bem antes disso tudo. Outra questão é a questão da Constituição Portuguesa. Você tem todo um diálogo com o Dom Pedro e o Chalaça que seria factível se não tivesse no ano errado. O que acontece? O Dom João VI, ele morre, né? O Dom João morrendo, quem assume como rei de Portugal é o Dom Pedro, que está aqui no Brasil. O que ele faz? Ele decide dar uma constituição em abril de 1826 para Portugal e ele vai também dar
a mão da sua filha, Maria da Glória, para o irmão dele, o Dom Miguel. O que era uma coisa que já estava combinada no Rio de Janeiro antes da corte partir. Isso tudo, então, é antes da morte da Imperatriz Leopoldina. Ela morre em dezembro de 26. Então, entre a morte do Dom João VI, no começo do ano, o Dom Pedro abdicar, dar a Constituição, abdicar e dar a mão da filha em casamento para o irmão, é tudo antes dela morrer. Eles colocam uma cena depois da morte dela com toda essa discussão, que já tinha ocorrido antes, entendeu? Pela linha cronológica correta. Outra questão, você tem uma explicação maravilhosa, eu adorei a explicação a respeito da questão da Inglaterra envolvida nos negócios portugueses e brasileiros, e aí que o Brasil vai saldar a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra em troca do reconhecimento da nossa independência. Perfeita a explicação que está ocorrendo lá numa cena fictícia, obviamente. Só que de repente, assim, do além, uma das personagens vira e começa: não, porque o Dom Pedro, o imperador, ele falsifica cavalo, ele compra cavalo e marca o cavalo com a marca da fazenda de Santa Cruz, que é da família real, né, depois da família imperial, e vende como se fosse da fazenda, mas é um cavalo que foi comprado em qualquer lugar. Você fica, oi? O que isso tem a ver com o que está sendo discutido? Sendo que, assim, isso realmente aconteceu. Mas é muito antes, é quando ele era um molecote. E o Dom João estava aqui no Rio de Janeiro, o Dom João vai dar bronca nele, vai punir ele por fazer isso. Então não é lá em 22, 23 que isso aconteceu. Né? Tá? Essa parte está completamente errada. Outra questão cronológica, aí envolvendo o relacionamento do Dom Pedro com a Domitila. Realmente eles se conhecem em agosto de 22, antes da proclamação da independência. Os motivos, depois eu vou falar sobre isso. Mas o que acontece? O timing de alguns acontecimentos estão completamente errados. Você tem, primeiro, que ela nunca foi baronesa de Santos, como eles insistem em falar. Ela foi viscondessa. Quando ela é elevada ao título de marquesa, não é nesse momento que, conforme eles mostram na série, ela é apresentada para a imperatriz. Não, isso aconteceu muito antes. Ela recebe o título em 26, ela foi apresentada a Leopoldina 3 anos antes, em 1823. Então essa parte não bate também cronologicamente. A parte política da série está muito bem feita, assim, toda a questão do absolutismo versus liberalismo, a Constituição que foi outorgada pelo Dom Pedro e todos esses jogos políticos, esses elementos políticos do grupo dos Andrades, do grupo do Gonçalves Ledo, você vê toda essa divisão acontecendo, a questão do MEI, que era um jornalista, que tem o jornal empastelado, por briga com os Andradas e o Dom Pedro, o Líbero Badaró, a morte do Líbero Badaró, dentro da questão da briga dos liberais com os conservadores, tá tudo perfeito. Isso aí eu gostei muito, explica muito bem toda a questão de quando realmente o Dom João se vê como um rei constitucional, assim, do nada. Ele não queria, obviamente, ele queria continuar sendo um absolutista. Ele nasceu assim, ele queria continuar sendo o rei absolutista que ele era desde que assumiu, quando a mãe ficou doente, né? Mas ele não, de repente, teve uma revolta em Lisboa, né? Que começa no Porto em 1820, vai para Lisboa e aí é feita a Assembleia Constituinte, aí vai ter uma Constituição. Portugal, ele tem que aprender a ser um rei constitucional. Então, o que vai ser daqui em diante, isso realmente aconteceu, né? Você tem várias forças começando a atuar contra, inclusive aqui no Brasil. Essa parte eu achei ok, perfeita. Na questão da Constituição, eu achei bem legal que eles enumeram toda a parte positiva da Constituição que o Dom Pedro deu ao Brasil. Então, por exemplo, é uma das constituições mais modernas para a época. Mais moderno ainda é o fato de um imperador, de um imperante, de um dinasta ceder os seus privilégios, ceder os seus direitos divinos e dar uma constituição ao povo, sem ser obrigado a isso. Né? Ele consegue ir num caminho sem trauma. Né? Então isso, por si só, já é uma coisa diferente do que aconteceu em outros lugares. Uma das coisas que é numerado, você tem a questão do culto, liberado o culto religioso.
sendo que até hoje ainda existem guerras religiosas, para você ver que em 1824, então, isso era uma coisa moderna. A questão fica na narração, novamente, do observador, do narrador observador, que ele joga com essa questão do que ele acha. E aí fica aquela coisa, mas é ele pensando como republicano ou é juízo de valor atual em cima daquilo que foi feito em 1824? Porque assim, se for juízo de valor e não o achismo do Ledo, fica aquela coisa de, tá, mas então por que não pesquisa e vê o que era uma Constituição naquela época? Se a gente ver o que as constituições que existiam na época tinham, talvez então se chegue à conclusão de que a nossa não era nada fora do padrão do que normalmente se tinha por aí. Além do processo da independência, também mostra bem essa questão, essa dualidade do Dom Pedro de não querer desagradar a Inglaterra, não querer desagradar os comerciantes escravos e os fazendeiros que dependiam da mão de obra escrava. Então fica esse pé em duas canoas o tempo todo, enquanto está sendo discutido o processo da independência e esses personagens, né, e essa trama toda vai se desenvolvendo. E acho que faltou um pouco explorar essa questão mais no Dom Pedro, o que ele realmente via na escravidão. Explora-se por uma fala de um dos personagens que ele escrevia nos jornais da época, né, com pseudônimos, obviamente. Ele também escrevia a favor da abolição da escravidão em alguns jornais na época. Então isso faltou, eu acho que um pouco explicar. E é essa coisa, né, dessa briga constante numa sociedade acostumada desde 1500 e pouco à escravidão, e que a gente ainda às vezes até hoje aparece trabalho escravo, trabalho infantil, trabalho, né, isso ainda está meio entranhado na nossa sociedade, de vez em quando pipoca numas notícias por aí. Infelizmente, a série não trata com mais profundidade da crise dos diversos gabinetes que vai levar à abdicação do Dom Pedro I em 1831. Ela passa muito distante dessa questão, também não falando sobre a questão dos ministérios, ela também não passa pela questão do federalismo, dessa gana das elites locais quererem se autogovernar, se autoadministrar. Então, essa mão de ferro que o Dom Pedro I vai ter, o Dom Pedro II vai ter, até quando conseguir, que também é uma das questões da República, de você manter unido o poder central totalmente na mão do primeiro-ministro, do imperador, né, do gabinete. Isso já era uma questão mal resolvida e que vai também levar à abdicação do Dom Pedro I. E essa parte não é tratada. Ainda quanto à questão do Líbero Badaró, você realmente tem o assassinato desse jornalista em São Paulo, que era um liberal e atuava contra o que ele chamava de ditadores, incluindo aí no caso o próprio Dom Pedro I. Ele vai realmente ser assassinado em São Paulo, vai ser realmente assassinado na porta da sua casa, mas não por militares, não por soldados. Então isso daí eu achei bem... ficou na cara que eles queriam linkar de alguma maneira a morte do Badaró na conta do Dom Pedro I, o que não há nenhuma prova que isso realmente aconteceu. Além dos personagens principais, que eu já vou comentar a respeito, você tem uns personagens bem... que eu fiquei surpreso assim, de ver aparecendo. O Marrocos, que era o bibliotecário, que vem lá do Palácio da Ajuda, em Lisboa, com a Biblioteca do Rei, e vai fazer carreira aqui no Brasil, né, especificamente no Rio de Janeiro, continuando com a questão dele como bibliotecário, depois passando a oficial de chancelaria e vários outros postos. Ele trocava cartas com a família em Portugal, então ele dá os bastidores da corte aqui no Brasil, né, de 1808 em diante, isso está publicado, tem na Biblioteca Nacional. Também tem a publicação em Portugal dessas cartas. Então eu achei bem surpreso assim, ver ele como um personagem da história. Outro personagem que aparece na série e que realmente existiu
é o Padre Perereca, o Luiz Gonçalves dos Santos, que ele tinha esse apelido porque ele tinha as pernas finas e o olho bem esbugalhado, então ficou com o apelido de Padre Perereca. Ele participa do processo da independência do Brasil e tal, e aparece ele em algumas cenas e também falam a respeito em algumas cenas sobre ele. Quanto aos personagens, você vê basicamente que todos os atores, a grande maioria dos atores me parecem ser de formação teatral. Eu gostei muito da atuação de grande parte deles em geral, assim, todos muito bons. A Maria I eu achei fenomenal porque ela... uma coisa, uma parte muito positiva sobre a série. Você não tem muita caricatura. Eles não são totalmente bons, não são totalmente maus. O Dom João VI não é só um comedor de frango. A Carlota Joaquina não é apenas uma rainha devassa que xinga todo mundo. Até xinga, mas... Enfim. Eles têm uma humanidade. Isso eu achei muito positivo a série. A Dona Maria I, ela alterna. Eu achei fantástico, assim. Ela alterna entre a lucidez e a loucura. Que está sendo perseguida pelo diabo e outras coisas mais. Ela tem umas alucinações, mas às vezes ela fala umas coisas que tem a ver. Então, assim, ela não é de toda demente como querem pintar que ela era. O Dom João VI, eu gostei muito do como foi construído o personagem, o ator é fantástico. Ele tem essa questão da dubiedade, não sei o que eu faço, não gosto disso, mas vamos enrolar para ver como é que fica, né? Aquele jogo que ele fazia entre tentando manter o que ele tinha, né? Não dando um passo muito maior para não perder tudo. Então eu acho que ele está muito bem construído o personagem, eu gostei bastante dele. A Carlota também é fantástica, onde a atriz entra, ela rouba a cena com uma facilidade. Ela xinga bastante, mas assim, eu achei interessante porque as personagens femininas são muito fortes. Eu achei bem legal essa construção dessas personagens femininas. Elas têm uma grande força. E a Carlota, você percebe que ela parece que a Carlota, né? Vamos pensar assim, a atriz que construiu a personagem, ela construiu uma personagem que é uma personagem. Então, assim, a Carlota, ela inventou um personagem, ela vestiu um personagem a vida toda e encarnou esse personagem. E aí, na série, de vez em quando ela dá uma desvestida desse personagem. Então, assim, ela não é tão tirana, ela não é tão carrasca. De repente, ela queria levar o cara pra cama com ela, mas aí ela descobre que o cara tava apaixonado. Primeiro, ela ia mandar o cara embora porque ele foi pra cama com ela. Aí, quando ela descobre que ele, na verdade, não foi porque ele tava apaixonado, ela desculpa. Aí ainda por cima vai ajudar o cara. Então, assim, é aquela coisa, sabe? Ninguém é totalmente ruim. Claro, até é. Mas mostra algumas coisas que você vê. Eu vi, quando eu estava escrevendo sobre o Dom Pedro, sobre a Leopoldina, que pinta-se muito, e o Mulheres do Brasil, que aí eu trago um pouco mais da Carlota, mas que pinta-se, né, um demônio, mas você vê o próprio Marrocos, né, esse bibliotecário que eu comentei, às vezes ele comenta nas cartas para a família de algumas coisas que a Carlota fez. Então, proteger pessoas, tem duas histórias, uma que ela não deixou, isso é real, ela não deixou uma nobre casar, que o Dom João VI queria que uma nobre casasse com outro nobre porque era interessante para os negócios. Ela não deixa, porque ela sabe que a menina não gosta daquele cara. Então ela bate o pé e fala que ela só vai casar com o que ela quer. Outra história interessante da Carlota é na corte, aqui no Rio de Janeiro, quando ela descobre que um cara tinha banido a esposa, dizendo que a mulher era adúltera, e não havia provas contra ela, mas naquela época um homem falando que a mulher era adúltera e pronto, né? Não tinha o que discutir. Ela toma para si a proteção dessa mulher e manda educar as filhas. Então, assim, ela podia ser meio despirocada, Carlota, mas não era de todo ruim, entendeu? E isso, a personagem traz essa personagem, essa dicotomia da personagem na série. O José Bonifácio é outro que também
tem que tomar cuidado, porque coloca ele em certos momentos na série que ele não estava lá. Então coloca ele no Rio de Janeiro como conselheiro do Dom João VI. Ele não vai entrar no conselho nessa época, ele até era conselheiro, mas ele não fica no Rio de Janeiro. Ele fica lá em São Paulo, ele vai ser vice-presidente da província, ele vai fazer política em São Paulo, ele vai trabalhar em São Paulo, ele não está no Rio de Janeiro, ele vai para o Rio em 22. Então essa parte está errada, infelizmente, da série. O Dom Pedro, eu achei muito bem caracterizado, você percebe que o ator estudou, né? E muita gente falou assim, mas esse Dom Pedro é muito autoritário. Eu sinto muito, pessoal. Mas assim, eu humanizei esse Dom Pedro por meio das cartas que ele escreveu para amante, por meio dos relacionamentos com os filhos, das cartas que ele trocava com os filhos e tal. Mas ele era autoritário, né? Ele manda fechar a Constituição, ele manda fazer um monte de coisa que é uma amostra forte de autoritarismo. Quanto ao restante do Dom Pedro, que é caracterizado, né, aquela coisa básica, né? Pai amoroso, marido displicente, amante ardoroso, né? Fica mais do mesmo. E mostra aquela coisa que o Dom Pedro era, né? Mandava ver, tipo, tinha que fazer, ia lá e fazia, não mandava recado, né? Isso daí você vê muito no personagem que foi desenvolvido pelo ator. A questão aí a questão de texto, provavelmente, a questão dele achar que voltando para Minas em 31 vai ficar melhor, 31, ele vai conseguir ter um pouco daquela popularidade, aí se frustra com isso aí é bem real, tá? Essa parte aí eu achei bem legal, que raríssimas vezes eu já vi isso sendo comentado em algum lugar. O relacionamento dele com o Chalaça, né, essa coisa de misturar questão pública com privada, também está bem construído. E aí a gente tem uma questão que me surpreendeu, ver o Chalaça. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo o Chalaça torcendo o nariz para a Domitila e não se aliando a ela. Eu acho que é uma das poucas vezes que eu vejo muito bem o que eu sempre percebi pelas cartas, pela documentação, que o Chalaça via ela, na verdade, uma pessoa que está dividindo aí a influência que ele tinha em cima do Dom Pedro, né? Então, eles não eram bem aliados, na verdade, há aí uma certa disputa de influência entre ambos. A Dona Leopoldina, tirando essa parte dos diálogos que são construídos em cima de cartas e falas e tal, que não são muito críveis, o personagem é muito forte, assim, toda hora também que ela aparece, rouba a cena, e você vê toda essa desconstrução da Leopoldina com o passar dos anos, né? E o figurino, tudo, eu achei bem legal, assim, a forma como eles mostraram a Leopoldina, o que eu continuo batendo aqui, apesar de ter cenas fantásticas, com diálogos maravilhosos, principalmente um embate que tem entre ela e o Dom Pedro, não, entre ela e a Marquesa de Santos, tem um discurso, tem uma briga entre as duas, que eu achei maravilhoso o diálogo, mas é totalmente ficcional, tipo, aquilo não pode ter ocorrido, não no século XIX, não naquele contexto, mas o texto é forte, mas assim, pessoal, assistam, mas não é real, tá legal? A outra questão que é um ponto que não é exato, que ela entra em depressão depois que ela tem a Maria da Glória. Não, muito pelo contrário. Eles se reaproximam, né? O casal se reaproxima após o nascimento da princesinha Maria da Glória. Isso ela escreve para a irmã, ela conta tudo isso. Então não há essa questão da depressão. Então, para a questão da Leopoldina, o que me pegou efetivamente é essa coisa da carta, da última carta que eles colocam, aquela coisa que eu também contesto, aquela carta se existe ou não, mas aí é teoria minha. Isso daí não vou brigar por causa disso, mas entretanto a questão de ela ter dado a independência do Brasil, assinado o decreto aí é irreal demais. A Domitila, a atriz, ela segura assim fantasticamente a Marquesa. Ela sabe jogar, né? Ela foi jogada aí no ninho de cobras e ela vai espremer a cabeça de todo mundo, né? Essa é a impressão que dá. Ela não veio não despencou de São Paulo para o Rio de Janeiro, para a corte, para ficar escondida e para não ser ninguém. Isso eu achei bem interessante, mas aí, claro, relevando, claro, sempre para
para ficção e não para a realidade do que efetivamente aconteceu. O ponto positivo da construção dela, né, a parte, o pano de fundo dela, né, efetivamente ela estava em São Paulo quando conhece o Dom Pedro, efetivamente foi o irmão dela que fez a ponte, efetivamente, como eu conto, tudo isso eu conto no meu livro, efetivamente como eu falo no meu livro, pelos documentos que eu achei, que havia toda uma disputa dos filhos, do Felício, do primeiro marido, com a Marquesa, que provavelmente levou ela a tentar uma intervenção do príncipe. Então tudo isso aparece. O problema é quando ela chega no Rio. Quando ela chega no Rio de Janeiro, começa a se lelelê de Baronesa de Santos. Ela nunca foi Baronesa de Santos, foi Viscondessa de Santos e Marquesa de Santos. A questão dela ser dama camarista da Imperatriz, é esse o título de corte, não é dama de companhia ou qualquer coisa que inventaram lá. Não é em 26, é anterior, então colocam isso como 26 e ela sendo apresentada na marra para Leopoldina e já com esse título, já com essa coisa de vou ser sua dama em 26. Isso não aconteceu em 26, foi bem antes. Então, essa parte peca bastante. Muitas cenas onde ela aparece são filmadas dentro da antiga casa dela no Rio de Janeiro, casa essa que ela viveu pouquíssimo tempo, né? Então você não tem todas aquelas cenas ocorrendo naquele momento que aparece ocorrendo. Então aí, para ser muito chato, nenhuma das cenas que ela aparece lá poderia ter ocorrido naquele local. Aí chegamos a Amélia, personagem muito legal, que dava um bom caldo, mas aí ela entra já assim no final dos 45 do último tempo, e não dá para desenvolver muito, né? Porque daí já é no final do reinado do Dom Pedro. Achei que 29 vai embora em 31, quer dizer. E a atriz, tudo bem, tudo certo. Só que assim, é aquela coisa, voltamos à questão de diálogos ficcional, ok, beleza, mas que não ia rolar. Ela não peitaria o Dom Pedro do jeito que ela peita, mandando o criado embora, a torta direito, sem ter falado antes com ele. Ela não chega falando que vai mandar a filha que ele teve com a Marquesa de Santos para um internato na França, que ela mesma arrumou. Isso não rolou desse jeito, não aconteceu dessa maneira. Porém, tem partes de cartas também que a gente vê lá, que aparece quando ela fala quando o Dom Pedro fala que ela é mais bonita pessoalmente do que a imagem que foi mandada para ele. Então aí a gente tem o Barbacena, que foi o marquês que intermediou uma boa parte desse casamento, ou que usou boa parte dessa intermediação para se destacar. Ele realmente vai ser o primeiro-ministro no Brasil. Ele vai, quando eu falo primeiro-ministro, era presidente do conselho, mas ele vai realmente encarar a primeira ideia de um primeiro-ministro no Brasil. Dom Pedro realmente vai liberar na mão dele a questão da escolha de um ministério responsável, pegando-se a maioria sendo indicado esse ministério pela maioria de quem detinha a Câmara dos Deputados. Então você tem esse início aí de uma tentativa realmente parlamentar, sem o imperador mandando de cima para baixo escolher os seus próprios ministros, mas isso realmente não vai dar certo, como mostra. Vai haver toda essa coisa de ele chega como salvador da pátria, o Barbacena, e sai meio que escorraçado como sendo alvo de acusações de corrupção. Então isso também aconteceu. Tem uma carta que o Barbacena fala para o Dom Pedro a respeito do que ele poderia esperar do Brasil no futuro, que ele era um louco, que um monte de coisa assim que ele desabafa lá com o Dom Pedro. E isso é real, só que eles colocam isso como uma cena dele rompendo assim no gabinete do Dom Pedro e soltando cobras e lagartos. E funciona, eu gostei dessa cena. Em resumo é isso, assistam e tirem suas próprias conclusões. Essas são as minhas conclusões e continuo afirmando o ponto mais positivo dessa série: o Brasil e as produções audiovisuais estão descobrindo que nós temos história. E na hora que começa a emergir personagens como o Gonçalves Ledo,
o Marrocos, o Padre Perereca e vários outros que realmente existiram, eu comecei assim, uau! Que legal, né? Não tem que ficar enfiando milhares de personagens fictícios, tanto que tem um casal aí fictício que dá conta bem do recado aí de dar uma ideia do que estava acontecendo no Rio de Janeiro, no Brasil na época e tal. Não precisa encher, lotar de tramas paralelas, porque a nossa própria história, tem muita trama paralela, não precisa inventar tanto, né? E essa produção prova isso, de uma certa maneira, prova que dá para se aprofundar mais e ter um trabalho de fôlego, como eles conseguiram fazer. Mas pecaram por algumas coisas e vamos agora esperar a segunda temporada, né, que eles tenham mais rigor, né, um pouco mais de rigor em cima desse trabalho histórico relevante que eles estão desenvolvendo. Bom, pessoal, quem quer de paraquedas aqui, se inscreve aqui no canal, dá like, não se esqueça de deixar seu comentário, seu like, compartilhe o vídeo, tá legal? Um abraço, muito obrigado, até o próximo vídeo.